pois o assunto que vamos tratar e abordar, como eu coloquei numa mensagem que mandei para alguns irmãos, convidando a estarem aqui, é um assunto de grande peso espiritual, meus amados irmãos. Um assunto complicado de se falar, mas muito mais que complicado, como eu disse, um assunto de um grande peso espiritual. E para isso, eu gostaria que você estivesse ligado espiritualmente nos céus e na presença de Deus, para que tudo o que vamos falar aqui nesta noite não fiquem nas minhas palavras, mas como esclarecimento, mas muito mais que esclarecimento, o Espírito Santo falando e tratando com você. Não que você esteja incluso dentro do assunto que vamos falar, mas que você entenda que sim, possam ter pessoas que se enquadram dentro disso, mas se você não se enquadra, você pode ser uma ferramenta de Deus a absorver, a receber tudo que vamos falar aqui nesta noite e abençoar a vida de alguém que possa estar passando ou vivendo ou até mesmo cogitando um suicídio. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Gostaria que você abrisse ela em Filipenses, capítulo 4, para ganharmos tempo. Eu peço a você que você deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, aí nesta parte, se possível marque, porque nós vamos ler mais à frente, mas antes de lermos o texto que vai ser a base, o que vai nos nortear sobre o que vamos falar nesta noite, eu quero fazer uma introdução sobre este assunto. E como eu já disse, mais à frente nós vamos estar lendo o texto de Filipenses, que será o texto base desta noite. Antes disso, eu gostaria de orar junto com você. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e você fizesse a sua oração, meu amado. Fizesse a sua oração, não ficasse apenas concordando com o que eu vou falar aqui. Amado Deus, Santo e Poderoso Pai, Senhor, já te louvamos, te adoramos, e agora aqui estamos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, aqui com as mãos sobre os nossos corações, queremos te pedir, Senhor, que o nosso coração receba tudo aquilo que vamos compartilhar e abordar aqui nesta noite, aonde o Teu Espírito tenha liberdade a tratar em nós, se assim for necessário, mas também, ó Deus, nos alimentar para que sejamos ferramenta nas vidas que estão aí esse mundo afora. Senhor, eu te peço, toma esse momento, ó Pai. A mim, ó Deus, me coloco aqui nas Tuas mãos, ó Pai, porque sou limitado, ó Deus, sou pecador, sou homem falho, mas nesse instante, ó Deus, aqui me coloco sobre as Tuas mãos te pedindo, usa-me, ó Deus, fala através de mim, de modo claro e audível ao Teu povo nesta noite. Assim eu oro, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Como eu havia falado, meus irmãos, eu falei no culto da semana passada, nesse mês de setembro nós vamos estar abordando e falando sobre essa temática suicídio. E nós vamos estar aqui falando sobre alguns cuidados, orientações e sintomas que estão ligados e que levam uma pessoa a cometer o ato do suicídio. Visto que setembro
É um mês conhecido como Setembro Amarelo. Eu acho que todos nós aqui já ouvimos e conhecemos essa expressão. O Setembro Amarelo acaba sendo um mês onde temos uma campanha que foca no combate ao suicídio. Por se tratar, meus amados irmãos, de esse assunto ser um assunto muito vasto e muito complexo, nós não vamos conseguir falar sobre tudo, sobre todo esse assunto apenas no dia de hoje, aqui neste culto, até às 21 horas, se assim Deus permitir, ou um pouquinho antes. Eu acredito que nós vamos usar todos os sábados do mês de setembro, todos esses sábados serão necessários para que eu possa, na minha limitação e na minha muita falta de conhecimento, tentar compartilhar com você tudo aquilo que eu desejo sobre este tema. Pois, por se tratar de um tema bastante delicado e muito complexo, como eu disse há pouco, eu não vou correr, nós não vamos aqui atropelar e sair falando de maneira rápida e corrida apenas para colocar o conteúdo acessível a vocês. Não, nós vamos caminhando pouco a pouco. Então eu já quero aqui deixar o meu convite a você que está aqui nesta noite. Se planeje a estar aqui nos próximos sábados do mês de setembro, porque eu acredito que será abençoador para a sua vida. E não só na sua vida, na vida de outras pessoas. Então convide um amigo, convide uma pessoa a estar aqui durante esses sábados do mês de setembro. Seguindo então o que vamos falar, meus amados irmãos. Quando falamos de suicídio, existem muitas pessoas que defendem e acreditam que abordar este tema, falar sobre suicídio de maneira pública, é um erro. Ou essas pessoas chegam a dizer que esse assunto ele não precisa ser tratado e falado em público, pois elas acreditam que falar sobre esse assunto, tocar no tema suicídio, meio que de alguma forma pode despertar o sentimento ou o desejo ou o pensamento naquela pessoa que está recebendo, no ouvinte. Todavia, meus irmãos, precisamos entender que esta maneira de pensar e de entender que a melhor maneira de tratar o suicídio é não falar do suicídio está errada. É preciso sim falar sobre esse tema. Eu acredito que a igreja cristã do Brasil, do mundo, ela não pode ficar de fora no que diz respeito à abordagem dessa temática. Visto que hoje muitas famílias, muitos jovens e muitas pessoas estão sendo afligidas por este mal. Por essa razão, sim, devemos falar sobre suicídio. Acabamos que meio que voltamos a nossa atenção apenas para o mês de setembro, pois é mais divulgado e nós mesmos cometemos esta falha. Afinal, estamos hoje no mês de setembro abordando esse assunto, mas esse assunto precisa sim fazer parte do nosso bate-papo, podemos dizer assim. Por essa razão, meus amados irmãos, o suicídio ele não pode ser varrido para debaixo do tapete, ou a melhor escolha é não tocar nesse assunto. Pelo contrário, isso é falácia. É preciso sim falar, é preciso trazer entendimento sobre esse assunto, mas é preciso saber abordar. É preciso saber a maneira correta de tratar desse assunto, de modo a evitar algumas informações inadequadas. E o mais importante que se aplica a nós aqui nessa noite, a mim e a você, é falar sobre este tema não baseado no homem, mas falar direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
para que o Espírito Santo, ele sim, possa conduzir sobre o que falar e como tratar desse tema tão complicado de se abordar. Nosso objetivo, meus amados irmãos, nesta noite aqui é olhar para esse tema, para os sintomas, as orientações e cuidados, fazendo então um paralelo entre aquilo que a ciência, a saúde fala e aquilo que a Bíblia diz a nós sobre o suicídio. É importante entender que tais assuntos que vamos abordar aqui nesta noite, tais assuntos tendem para o seu lado no ramo da saúde, no ramo da medicina, o lado físico, o lado psíquico. Mas existe também um outro lado que não pode ser dispensado ou esquecido. Esse lado é o lado espiritual. Sim, suicídio envolve todas essas áreas. Envolve a saúde, envolve a medicina, envolve o psíquico, mas também envolve o lado espiritual. Em resumo, o meu desejo aqui nessa noite é trazer a nós um pouco de clareza e conhecimento a mais sobre esse assunto, no que diz respeito à saúde física, podemos dizer assim, mas também sobre a saúde espiritual. Visto que o que vai nos nortear ao que vamos falar aqui nesta noite está sendo direcionado através da Bíblia. A Bíblia é o que vai falar a mim e a você sobre os subtítulos que estão ali inseridos dentro da temática suicídio. E durante o nosso avançar aqui nessa jornada, que acredito eu que vamos levar até o final de setembro, nós vamos passar por algumas perguntas como: quais os sintomas que antecedem ao suicídio? A segunda pergunta: suicídio é pecado? Uma pessoa, ao se suicidar, ela perde a salvação? Suicídio é a falta de atenção recebida? E uma última pergunta: suicídio é a atuação de demônios na vida dessa pessoa? Enfim, meus amados irmãos, nós vamos passar por um grande leque de perguntas e eu espero que Deus nos permita ir galgando, sábado após sábado, um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, mas como eu disse, estando eu e você sobre a condução e direcionamento do Espírito Santo de Deus. O Setembro Amarelo é uma campanha, como eu disse, de prevenção ao suicídio, uma campanha brasileira, que iniciou no ano de 2015. E o mês de setembro foi escolhido para esta campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro ficou marcado como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Ou seja, nós não estamos aqui falando de uma campanha Brasil. Estamos falando aqui de uma campanha mundial, uma campanha que em todo o mundo tem a sua atenção e o seu olhar voltado no mês de setembro. Mas então fazemos a seguinte pergunta: por que foi escolhida a cor amarela? Por que setembro amarelo e não setembro azul, setembro laranja, setembro vermelho? Alguém sabe? Ninguém? Então você vai passar a saber agora, se você quiser anotar. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida em seu carro, um Mustang amarelo. E daí então, o motivo do Setembro Amarelo. No funeral de Mike, os amigos e famílias distribuíram cartões e fitas amarelas, onde ali continha uma mensagem de apoio para que aquelas pessoas que estivessem passando pelo mesmo desespero ou que estivessem vivendo o mesmo que Mike viveu, não tomassem
a escolha errada que aquele jovem tomou. A partir daí, então, meus amados irmãos, a partir da morte de Mike e de toda aquela comoção e tudo aquilo que se iniciou no funeral desse jovem, a partir daí, então, a mensagem foi se propagando e se espalhando mundo afora, chegando até nós aqui nessa noite. No mundo, o suicídio é a terceira causa de mortes entre jovens da faixa etária de 15 a 29 anos. E a sétima, quando olhamos para crianças de 10 a 14 anos, ou seja, se pegarmos de 10 a 29 anos, nós temos aqui uma alta taxa de suicídios. No Brasil, o suicídio é tratado e considerado como um problema de saúde pública. E a sua ocorrência, a ocorrência de suicídios tem aumentado absurdamente, de forma espantosa, entre a faixa etária dos jovens. De acordo com números oficiais, 32 brasileiros tiram a própria vida, em média, por dia. Isso faz, meus amados irmãos, e aqui é um dado muito alarmante, isso faz com que o suicídio venha causar mais mortes do que a AIDS e todos os tipos de câncer. Então não estamos falando aqui de um assunto irrelevante. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, que passou a ser uma organização muito conhecida por nós nos últimos dias, o Brasil ele está em 8º lugar entre os países com maior número de suicídio, atrás apenas da Índia, da China, dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Não sei se você notou que aqui nesta lista está englobado grandes potências. É importante saber, meus amados irmãos, que o suicídio é um fenômeno muito complexo e de múltiplas determinações. Pois o suicídio, ele não escolhe indivíduos. O suicídio pode ser cometido por diferentes pessoas de origens, de diferentes idades, de diferentes gêneros e de diferentes classes sociais. Para esse quesito, meus amados irmãos, não importa a cor da pele, não se importa ou tem relevância alguma o nível acadêmico ou muito mais o saldo da conta bancária. A prova disso é que se nós olharmos para o nosso próprio país, nós identificamos que estados que são vistos como grandes, estados de grande poder aquisitivo, estados que possuem uma ótima qualidade de vida, esses estados ocupam as primeiras posições no quesito taxas de suicídio. Em primeiro lugar, nós temos o Rio Grande do Sul, com a maior taxa, a taxa de 10,2 suicídios a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, Mato Grosso do Sul, com 8,7. Em terceiro lugar, bem colado com Mato Grosso do Sul, um estado que muitos desnubram e falam, lá não há lugar melhor para morar, porque lá é vida boa, qualidade de vida. Eu estou falando de Santa Catarina. Santa Catarina ocupa a terceira posição no quesito suicídios, tendo 8,2 suicídios a cada 100 mil habitantes. E o Rio de Janeiro ocupa a 27ª colocação, com 1,7 suicídios. Mas esses dados, meus amados irmãos, esses dados que são considerados altos, não traduzem a real verdade do que de fato está acontecendo. Saiba que a cada um suicídio que é divulgado, a cada um suicídio que é contabilizado, existem outros 10 que não são contabilizados e que não são tratados como suicídio. Isso em razão de não se colocar o real motivo ou a real razão do óbito.
Então, tudo isso faz com que não tenhamos uma real verdade, uma real clareza deste mal que aqui estamos falando. Suicídio, meus amados irmãos, é um assunto sério, sim. Suicídio é um assunto sério e não pode ser visto como um assunto irrelevante. Não pode. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. E aqui um outro dado que talvez você vai ficar assustado. O dado onde diz que mais de 50% das pessoas do mundo já pensaram em suicídio. 50%, mais de 50% das pessoas do mundo já cogitaram em tirar a própria vida, achando que essa seria um escape ou uma saída para os seus dramas pessoais. Diante de todos esses dados que causam grande espanto, não sei em você, mas em mim, nós chegamos à seguinte pergunta: existem mitos a respeito de suicídio? É possível haver mitos, visto que o suicídio é um assunto bem mais grave do que nós pensamos? E a resposta para essa pergunta é sim, meus amados irmãos. Existem sim mitos, e aqui eu compartilho com você algumas falas que são tratadas como mitos a respeito do suicídio. A primeira fala: as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Meu amado irmão, isto é uma fala errada e totalmente, vamos dizer assim, uma fala que destoa totalmente do que a Bíblia diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Pois a pessoa que está passando por essa situação, ela pode sim estar passando por um momento e um período difícil na sua vida, e por essa razão essa pessoa pode estar precisando ou até mesmo solicitando ajuda. Então, não é certo falar que uma pessoa que está cogitando o suicídio está apenas querendo chamar a atenção. Portanto, não ache que o suicídio é falta de atenção, é querer chamar a atenção do próximo, porque ele não é. O segundo mito: o suicídio acontece sem aviso. Apesar de muitos pensarem que o suicídio é um ato impulsivo, ou um ato onde o indivíduo decide de última hora tomar a decisão de tirar a própria vida, isso nem sempre é verdade, meu amado irmão. Muitas pessoas pensam em suicídio constantemente. Uns planejam, outros desistem de seguir em frente por um período, mas mais à frente voltam a cogitar tal hipótese, e essas pessoas vão dando sinais. Então, o suicídio ele não acontece por acaso, de uma hora para outra. Sabe que muitas pessoas que cogitam o suicídio comunicam o seu sofrimento diariamente às outras pessoas. As pessoas que estão pensando e planejando tirar a própria vida, elas diariamente mostram e conseguem ali comunicar, talvez meio que de maneira sutil, mas elas comunicam, elas expressam aquilo que elas estão passando e pensando. O terceiro mito: o suicídio só acontece com os outros. Essa é uma outra fala totalmente errada, meus amados irmãos. O suicídio ele pode ocorrer e acontecer com qualquer pessoa que esteja sofrendo e passando por um alto nível de sofrimento. Aqui vale lembrar e ressaltar que sofrimento independe de dinheiro, de classe social, de raça, de gênero, e podemos incluir aqui nesse quesito da religião também. Como já dito antes, o suicídio resulta normalmente da interação de vários fatores, da interação de vários setores, onde muito desses sintomas e fatores podem levar uma pessoa a pensar e a cogitar o suicídio. São estes
dentre os mais variados e muitos sintomas e fatores, eu destaco aqui alguns: o luto ou a perda, traumas de infância, humilhação, depressão, tristeza, crises econômicas, profissionais e sentimentais colaboram para uma pessoa passar a cogitar o suicídio, a ansiedade, a falta de amor e o desânimo. Essa é uma lista muito vasta e ela ainda é muito maior do que esses sintomas e fatores que aqui eu coloquei. Porém, alguns desses fatores são destacados por estudos, onde a ansiedade e a depressão é um dos principais fatores que levam e conduzem uma pessoa a tomar a decisão de tirar a própria vida. Mas para todos esses fatores, meus amados irmãos, saiba você que todos esses fatores, todos esses sintomas que eu acabei de listar aqui nesta pequena lista, para todos eles é possível encontrar na Bíblia um versículo que vai estar tratando desse assunto de maneira espiritual, tendo ali uma orientação dada para que o leitor possa então tratar daquilo que ele está vivendo. Nessa noite eu gostaria de olhar com você para um desses fatores. E nessa noite nós vamos olhar para o fator chamado ansiedade. E para isso nós vamos usar o livro de Filipenses e ver o que Paulo vai falar para nós a respeito desse tema. Como subtítulo do que estamos falando e vamos continuar abordando aqui nesta noite, nós podemos colocar o seguinte título: Combatendo a ansiedade. Vamos então a Filipenses 4, nós vamos ler os versículos 6 a 9. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nessa passagem, meus amados irmãos, de Filipenses 4, 6 a 9, nós encontramos o apóstolo Paulo dando algumas orientações no que diz respeito a como viver uma vida sem a ansiedade. Estudos dizem que a ansiedade nos dias de hoje é tratada como o mal do século ou a doença do século. Isso porque cada vez mais vem aumentando o número de pessoas que vivem em níveis altíssimos de ansiedade e com isso então essas pessoas acabam desenvolvendo vários sintomas que são provenientes desse mal. E essas pessoas começam então a passear por um caminho muito perigoso e acabam entrando num terrível estágio, conhecido como depressão. Mas desde quando o homem, a partir de que momento o homem passou a sofrer desse mal? Em que momento da história o homem passou a sofrer de ansiedade e sofrer de depressão? A ansiedade, na verdade, passou a atingir a vida do homem desde a sua queda lá no Jardim do Éden. Ali no jardim, no momento em que o homem se afasta da comunhão com Deus. Naquele momento, o nosso coração, o meu e o seu coração, meu amado irmão, que fora feito para ser de Deus, o nosso coração que foi feito para se satisfazer em Deus, para viver uma vida de constante descanso em Deus,
passa a viver naquele momento em diante uma vida de constante turbulência, inquietação e preocupação no que diz respeito à nossa vida, no que diz respeito ao nosso destino e dos dias do futuro. Devido a esta mudança no nosso estado, o homem então passou a viver de maneira inquieta, e com tudo isso, essa inquietação tem gerado em homens e mulheres esses males que desencadeiam esses fatores que podem levar a pessoa a cogitar ou até mesmo decidir por tirar a própria vida. Ao olhar para a Bíblia, nós encontramos desde Gênesis a Apocalipse várias passagens que vão abordar e tratar desse assunto. Encontramos na Bíblia vários textos que vão falar que o homem que crer em Deus, aquele que confia na soberania de Deus Pai, não precisa viver de maneira ansiosa. E o livro de Filipenses, esse texto que lemos aqui nesta noite, é um deles. Paulo, quando escreveu esta carta, a carta de Filipenses, ele se encontrava preso, aguardando ali o seu julgamento em Roma. E naquela ocasião onde Paulo estava preso por alegarem que ele estava conspirando contra o imperador César ao dizer que somente Jesus Cristo era digno de ser chamado Senhor, Paulo recebe a visita de seu amigo chamado Epafrodito. E aquele homem trouxe notícias da igreja para Paulo, e Paulo então resolveu escrever esta carta, dando orientações para aquela igreja. Com isso, nós nesta noite podemos pegar essas orientações que foram escritas por Paulo para aquela igreja e aplicá-las a nós, pois fazemos parte desta igreja, a igreja de Cristo. Assim então iniciamos no versículo 6, onde Paulo inicia dizendo, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra ansioso, meu amado irmão, tem na sua origem grega o significado estar dividido. Partindo deste significado, podemos entender que uma pessoa que está ansiosa, ela está dividida em sua mente e em seu coração, ou seja, ela não consegue ter e atingir ali uma coesão mental e emocional. Algum tempo atrás, num culto da pastoral, nós tivemos aqui o pastor Álvaro falando desse desequilíbrio, dessa falta de equilíbrio, onde a ausência do equilíbrio nas ações gera um desequilíbrio emocional e mental. E naquela oportunidade ele colocou uma cruz onde tínhamos ação, pensamento, razão e emoção. Aonde em uma dessas etapas ali estivesse um desequilíbrio, aquela pessoa ela não conseguiria viver de maneira coesa. Por essa razão, pelo fato dessa pessoa estar dividida, essa pessoa ela não consegue ter uma coesão nas ações. Ora, essa pessoa pensa em algo, minutos depois ela deixa de pensar naquilo que ela estava pensando antes e passa a pensar e cogitar algo totalmente diferente. Enfim, essa pessoa se encontra totalmente dividida e muitas das vezes perdida, não conseguindo ter uma linha de pensamento e de escolhas a seguir. Essa divisão acaba causando muito mal a essas pessoas. Isso porque elas não conseguem dar uma sequência, vamos dizer assim, nas suas vidas e nas suas escolhas. Mas no versículo 6 nós encontramos Paulo dando uma orientação para esse tipo de pessoa. O apóstolo Paulo no versículo 6, ele inicia ali fazendo uso de uma fala em um tom de ordem, falando ali de maneira imperativa. Onde eu e você não deveríamos viver ansiosos, preocupados, inquietos e divididos.
Mas além dele fazer o uso de uma fala, de uma forma imperativa, ele ainda acrescenta algo na sua fala, onde ele diz de coisa alguma. Ou seja, Paulo está dizendo que nada nesse mundo, meu amado irmão, nada nesse mundo deve gerar ansiedade em nós. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo é que nada nesse mundo pode roubar a paz do seu coração, meu amado irmão. Nenhum problema, nenhuma necessidade, nenhuma expectativa, seja ela frustrada ou não, nada disso pode tirar a tranquilidade e a certeza do seu coração, pois há um Deus que zela e cuida de você. Cantamos aqui canções que traduzem e expressam e descrevem o quão grandioso é o amor de Deus para com cada um de nós, e por isso nós precisamos descansar neste amor. Nada disso pode tirar a inquietude do seu coração ou gerar ansiedade, meu amado irmão. Seja a perda do seu trabalho, seja crise política, econômica, saúde ou emocional, seja a idade que já está batendo a porta e o príncipe ou a princesa encantada ainda não surgiu na sua vida, seja o resultado desfavorável de um exame médico ou de um concurso que você fez, nada disso, meu amado irmão, nada disso pode gerar ansiedade em nós. Paulo diz que nada disso pode nos induzir a andar ansiosos. Sim, eu sei que isso é algo muito difícil. É algo muito difícil de se executar e praticar. Mas Paulo nesta noite chama a nossa atenção, meu amado irmão. Paulo chama a nossa atenção para este ponto, o ponto aonde nós devemos sim viver confiantes em Deus. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui, dizer para nós que um filho de Deus, ele precisa viver de maneira confiante no seu Deus. Eu não sei se você lembra lá de Atos, quando nós ali falamos de Paulo naquele navio ali diante daquele naufrágio, e mesmo estando ele diante de toda aquela situação onde todos à sua volta já haviam perdido as esperanças, já estavam entregando os pontos, aonde o próprio Lucas diz: pôs de nós toda a esperança, dissipou de nós toda a esperança de salvamento. Paulo não estava ali naquele naufrágio, vivendo e presenciando tudo aquilo, mas se mantendo de maneira firme e confiante em Deus. É assim que nós precisamos viver, meus amados irmãos. Entenda que viver de maneira ansiosa, viver de maneira ansiosa não vai acrescentar em nada na nossa vida. Pelo contrário, você vai apenas gerar inquietude no teu coração por você achar que Deus não está cuidando de você. A ansiedade, ela apenas vai gerar esta dúvida dentro do teu coração. Entenda que a ansiedade, este mal pode sim ser traduzido muitas das vezes como falta de confiança em Deus. Como assim, Leandro? Pois por você estar tão ansioso, inquieto, agitado e preocupado com as coisas que estão por vir ou que ainda não aconteceram, você passa a não ter mais o seu coração firme, tendo a certeza de que o seu Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada foge do controle dele. Dando sequência ao que estamos falando nesta noite, nós encontramos aqui algumas orientações que Paulo dá para combater a ansiedade. Ele apenas não diz: não andeis ansiosos. Sim, ele dá esta orientação de não andar ansioso, mas ele dá a orientação do que fazer para não andar ansioso. E a primeira orientação que Paulo vai mostrar para nós está no versículo 6, e esta orientação é a oração. Versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Paulo diz que devemos levar a Deus
as nossas petições e angústias através da oração. O fato de levarmos a Deus as nossas carências mostra para Deus que temos Ele no nosso coração, que temos a firme certeza de que Ele tem o controle de todos os eventos que circundam e que direcionam a nossa vida. E por orarmos a Ele, Ele traz então a paz e a tranquilidade ao nosso coração. Ao orar, meu amado irmão, você está mantendo o teu coração esperançoso de que Deus está cuidando de você e que Ele vai continuar cuidando de você. Portanto, quando você dobra os seus joelhos, quando você tem a prática de orar, é como se Deus, como resultado da sua oração, estivesse ali blindando o seu coração e a sua mente da ansiedade e de pensamentos que possam levar uma pessoa a cogitar escolhas erradas ou a escolha de tirar a própria vida. A ter pensamentos que não procedem de Deus. A oração é o meio pelo qual o crente fala com Deus, e esse falar resulta num fortalecimento espiritual para vencer os sentimentos contrários que o inimigo tenta colocar no nosso coração. Seja ela ansiedade, seja ela depressão, a tristeza ou até mesmo o sentimento de querer estar morto. A oração, ela cria uma barreira para todos esses sentimentos. É através da oração que você vai se encher da firme certeza de que Deus é contigo, e com isso você vai entender que não há mais necessidade de se viver ansioso, de se viver preocupado, inquieto ou dividido acerca das coisas que você está vivendo. Quando você ora, meu amado irmão, quando você ora a Deus, essa oração gera em você um preenchimento de esperança e confiança no teu coração, que faz com que no seu coração não haja espaço para ansiedade ou pensamentos que possam te levar a tomar uma escolha errada. Seguindo o texto, nós encontramos o resultado que a oração vai gerar em nós. Versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como falamos anteriormente, por você orar a Deus, por você tomar a prática de ter uma vida de oração, onde você leva a Deus as suas petições e as suas angústias, por você orar a Deus, Deus vai impedir que o teu coração e a tua mente deem espaço para a ansiedade. Paulo diz que Ele guardará o teu coração e a tua mente. E para entendermos de fato o que Paulo está dizendo, quando ele usa esse verbo guardar, onde ele diz guardará, a linguagem militar, ela traz a clareza para entendermos o que Paulo está querendo dizer perfeitamente no versículo 7. Um soldado, quando ele está de serviço no seu quartel, e ali ele está com a responsabilidade de guardar o seu quartel, ele se coloca ali naquela guarita, tendo ele uma única orientação. A orientação de não deixar que ninguém, que nenhuma pessoa que não tenha identificação ou alguma ordem ou algum cartão de acesso entre naquele quartel. Ou seja, apenas é permitido a entrada daquelas pessoas que possuem uma permissão ou uma autorização de entrada. O verbo guardar que Paulo usa aqui nesse texto, meus amados irmãos, possui o mesmo sentido que é usado na linguagem militar para descrever o que faz a sentinela. O verbo guardar aqui, ele pode ser entendido como sendo a paz de Deus,
A paz de Deus vindo montar a sentinela na porta de entrada do seu coração. Montar guarda na porta de entrada da sua mente, tendo a paz de Deus, a ordem de não permitir que nenhum sentimento, não permitir que nenhum pensamento que não venha da parte de Deus entre no seu coração. A paz de Cristo pode ser vista como um soldado, vamos dizer assim, fortemente armado na porta de entrada do seu coração, fazendo ali a segurança, impedindo que sentimentos como ansiedade, depressão ou até mesmo pensamentos de tirar a própria vida entrem no seu coração. E isso tudo acontece e ocorre por resultado da oração. Você ora e, como resultado da sua oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente. Precisamos entender que na maioria das vezes, a razão pela qual estamos andando ansiosos pode ser pela falta de oração na nossa vida. A falta de oração na nossa vida muitas das vezes faz com que eu e você andemos de maneira ansiosa. E aí é através desta brecha que o inimigo começa então a querer colocar pensamentos que não agradam a Deus. Você pode constatar isso, meu amado irmão, se tem uma pessoa ansiosa, você chegue até ela e pergunte: meu irmão, como tem sido a sua vida de oração? Certamente você vai identificar que aquela pessoa tem deixado de orar ou que não ora como orava antes. Entenda que eu não estou aqui dizendo que ansiedade e depressão não podem ser tratadas por médicos ou por recursos que hoje nós temos disponíveis a nós. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo nesta noite é que a tua vida de oração, meu amado irmão, a tua vida de oração pode ser o fator determinante para que você deixe de viver uma vida ansiosa e que você passe então a brindar o seu coração contra todos esses sentimentos e pensamentos que não procedem de Deus. Portanto, procure sim ter uma vida de oração ativa. Antes de darmos sequência ao que eu quero falar aqui com você, precisamos primeiro entender a diferença que existe entre você ter paz com Deus e você ter a paz de Deus, que é o que Paulo usa aqui nesse texto. A paz com Deus, meus amados irmãos, a paz com Deus, ela não é um sentimento. A paz com Deus, ela é um estado, uma condição. Pois antes de conhecermos, antes de recebermos Jesus Cristo na nossa vida, eu e você vivíamos num estado, numa condição de guerra para com Deus. Éramos insubmissos, éramos tratados como inimigos de Deus. Mas através da conversão e da justificação que eu e você sofremos, a nossa condição, o nosso estado mudou. Os nossos pecados, os nossos delitos foram perdoados e então não passamos mais a ocupar a condição de inimigos de Deus. Deixamos de lutar contra Deus e passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus. Em razão dessa mudança que ocorre na nossa vida, passamos então a ter paz com Deus, ou seja, não estamos mais na condição ou estado de guerra para com Deus. Portanto, paz com Deus é um estado de vida, onde você pode estar profundamente angustiado, triste, mas mesmo assim você ocupar a condição de paz com Deus. O teu estado emocional não muda o teu estado ou a tua condição perante os olhos de Deus. Mesmo triste, mesmo angustiado, eu não estou em guerra para com Deus. Mas então o que seria a paz de Deus, que é o que Paulo usa aqui nesse texto? A paz de Deus, esta sim,
essa sim pode ser entendida e vista como um sentimento. A paz de Deus é aquela sensação de tranquilidade, calmaria e paz de espírito que Deus demonstra quando a sua presença está sobre as nossas vidas. Paulo não está falando aqui da paz com Deus, porque Paulo parte do pressuposto, entendendo ele que aquele que crê e confia em Deus já possui a paz com Deus. Essa pessoa ela não está mais em guerra contra Deus, ela já é amiga de Deus. Então a paz que Paulo diz aqui, que alcançamos através da oração, é a paz de Deus e não a paz com Deus. Aquela que vai gerar em nós tranquilidade e descanso em Deus. A segunda orientação que Paulo vai dar está no versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Boa parte daquilo que colabora para que pessoas entrem num estado de ansiedade e depressão é o quanto ela ocupa a sua mente e os seus pensamentos com pensamentos vazios que não levam a lugar algum. O que Paulo está querendo dizer aqui é que devemos ocupar a nossa mente, o nosso pensar com coisas boas. Ocupamos a nossa mente nos dias de hoje com notícias de morte, com informações de que a economia não está caminhando de maneira favorável, que está se desencadeando um surto de sarampo e hoje de Covid, que cada vez mais o índice de roubo está aumentando absurdamente. E o que todas essas informações faz com a gente? Tudo isso faz com que eu e você, tudo isso vai entrando na nossa mente, tudo isso vai entrando no nosso coração, e isso então gera um pavor e um descontrole, onde nós não sabemos como processar tudo isso, e então nós vamos entrando no desespero, no medo, numa inquietação e preocupação. Por isso Paulo nos orienta a ocupar a nossa mente com coisas boas. Preste bastante atenção nisso que vou falar com você, meu amado irmão. As nossas emoções, elas são exatamente o resultado daquilo que ocupa a nossa mente. Se a sua mente está tomada de ódio e de raiva, saiba você que as suas emoções serão emoções de ódio e de raiva. Pois as nossas emoções, elas são exatamente o resultado daquilo que temos na nossa mente. Portanto, coloque em prática aquilo que Lamentações 3:21 diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. Encha a sua mente, o seu coração daquilo que gera esperança na sua vida. Não fique aí você buscando aquilo que vai colaborar e levar você mais para o fundo do poço. Não, pelo contrário, traga pensamentos que te motivem, pensamentos que te deem mais força a você seguir vivendo essa vida que Deus te deu. Você quer um exemplo? A pessoa está ali cheia de tristeza, está ali numa tristeza profunda, então essa pessoa decide, vou ver um filme, porque eu estou triste. E a pessoa pega ali o controle e coloca lá no Netflix e navega lá pela lista de filmes e decide assistir a lista de Schindler, ou então o menino do pijama listrado. Meu amado irmão, se você está triste e ver esse filme, você vai ficar mais triste ainda. O que você precisa fazer é, em vez de assistir a lista de Schindler, vai ver Mr. Bean, vai ver um filme de comédia, porque
traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que gera coisas boas dentro de você. Você quer um segundo exemplo? O camarada brigou com a namorada. E aí então ele vai para casa chateado, injuriado com a namorada, liga a Netflix, vai escolher um filme e assiste Kill Bill, onde a mulher está com faca cortando cabeça, cortando o braço, é sangue para um lado, sangue para o outro. Meu amado irmão, você acha que você vai ficar como pensando na sua namorada? Você está com raiva, você está indo para casa injuriado com a sua namorada? Vou te dar uma dica: assiste Carta para Julieta, assiste Querido John, assiste Melhor de Mim. Certamente você vai assistir o filme, vai pegar o telefone e falar: meu amor, eu estou errado, me desculpa, eu assisti um filme aqui, tocou uma música que tocou no meu coração e eu não consigo ficar longe de você. Ou então, o camarada que está insatisfeito com o trabalho, aquele que não consegue mais olhar na cara do chefe, ele olha para o chefe e fala: lá vem ele. E aí vai assistir um filme, e um filme com nome bem sugestivo: Quero Matar Meu Chefe 1 e 2. Meu amado irmão, não assiste Quero Matar Meu Chefe se você não está satisfeito com o seu chefe. Vai assistir Fome de Poder, vai assistir Walt antes do Disney, acorda de manhã, vai assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas não assiste Quero Matar Meu Chefe. Portanto, traga à sua mente aquilo que é justo, traga à sua mente aquilo que procede de Deus, aquilo que te faz bem, aquilo que mostra o cuidado de Deus para com a sua vida, aquilo que é bom, aquilo que vai refletir de maneira positiva e favorável na sua vida. Para finalizar, meus amados irmãos, versículo 9: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo começou a sua fala dizendo que a paz de Deus seria convosco, isso está no versículo 7. Mas agora ele chega ao versículo 9 e ele termina dizendo que, muito mais do que a paz de Deus, ele diz que o Deus da paz estaria conosco, ou seja, ele afirma isso. Ele afirma que a presença do nosso Deus estaria nos acompanhando. Paulo escreve esse texto. Escreveu esse texto há muitos anos atrás. Mas mesmo assim, esta mensagem ainda é bastante atual. Essa mensagem que foi transmitida há anos atrás pode sim ser aplicada a nós, e diz para mim e para você nesta noite que o Deus da paz há de nos acompanhar se seguirmos todas as orientações que Paulo deixou aqui no livro e na carta de Filipenses. Amém. Eu termino dizendo que a mensagem que Paulo deixa para nós nesta noite é que precisamos orar mais, que precisamos trazer à memória as coisas boas, e isso vai resultar em nós com a paz de Deus. Mas muito mais do que isso, tendo nós o auxílio do Deus da paz, para que em nossa vida não haja espaço e oportunidade para a ansiedade, para a depressão, ou talvez para pensamentos errados de que é o fim, ou que está tudo perdido, aonde diante desses pensamentos errados se entende que a melhor escolha ou a solução para os dramas pessoais é o suicídio. Meu amado irmão, ore mais. Ore mais. É isso que Paulo fala a nós nesta noite. E eu gostaria aqui de compartilhar isso com você, porque, como vimos aqui, a oração é o start, é o primeiro passo a combater, mas muito mais do que combater,
blindar o nosso coração de todos esses males, inclusive do suicídio. Gostaria que você curvasse a sua cabeça por